Olá, eu estou bem, e vocês por aí? Construindo sempre dias melhores com determinação? Quem já não se viu envolvido numa rede de mentiras? E como o efeito de uma mentira pode ser devastador. Uma mentira pode separar casais, gerar quebra de confiança, denegrir a imagem, entre tantos outros prejuízos. E será que existe aquela tal mentira branca? Eu sou Rosicler Rossi e você está aqui no canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar esse vídeo reconhecendo algumas diferenças básicas entre mentir e omitir. São diferentes. E ainda os aspectos sociais e neurobiológicos das mentiras. Mentir, segundo a maioria dos cientistas filosóficos e também do meio jurídico, é um processo psicológico, pelo qual uma pessoa deliberadamente tenta convencer outra pessoa ou outras pessoas a aceitarem aquilo que ele próprio sabe que é falso. Essa estratégia vem sim de encontro a benefício próprio ou de outros, maximizando um ganho ou evitando uma perda. Mas existe uma gigantesca diferença entre mentir e omitir. Omitir nada mais é do que silenciar-se e não mencionar o fato. Vamos fazer algumas comparações para trazer esses significados para a nossa vida real. O que é mentir e o que é omitir na vida real. Você consideraria aí uma mentira se supostamente um familiar seu estivesse acamado e lhe perguntasse: me diga por favor, eu estou morrendo? Se em alguns minutos antes um médico tivesse lhe chamado e dito que este seu familiar não passa dessa noite, você seria verdadeiro ao ponto de responder: sim, você está morrendo e não vai passar dessa noite conforme a informação do médico? Você diria isso? Certamente esta verdade, porque realmente o médico disse, não traz nenhum benefício em ser dita e você irá mentir, porque não terá como se silenciar. A omissão caracterizaria você não dizer nada, mas o silêncio já o trairia. Então você tentará dar uma resposta que possa trazer um pouco de conforto emocional, mesmo que seja falsa. Por exemplo, você pode dizer: você está sendo bem tratado, seu organismo está reagindo, vamos aguardar que provavelmente em alguns dias você já vai se sentir melhor. Você está mentindo. E esta é, sem sombra de dúvida, aquilo que popularmente chamamos de uma mentira branca ou uma falsa verdade justificada. Agora imaginemos que você tem um filho pequeno, aproximadamente 9 anos, e você está num processo de separação. E aí, num certo dia, o seu filho pergunta: mamãe, por que é que o papai foi embora de casa? E mesmo que você saiba qual é a verdadeira resposta, você diria ao seu filho de 9 anos: papai foi embora porque o papai bebe todo dia, papai chega em casa agressivo, me agride, papai gasta todo o nosso dinheiro com bebida, papai tem uma amante, papai não tem nenhum carinho, nenhum cuidado com você, meu filho. Você realmente diria, por mais que isso possa ser verdade, ao seu filho com 9 anos? O quanto uma criança de 9 anos pode assimilar essa verdade e reagir, claro que positivamente com esta verdade, por mais que seja a absoluta expressão dos fatos. Mais uma vez, essa mentira pode ser chamada de mentira branca. Você vai sair pela tangente, dar a explicação da forma mais lúdica possível que uma criança de 9 anos tem condição de absorver. Mas vamos cogitar a hipótese que você vai pedir um dinheiro emprestado para o seu irmão com o objetivo de pagar o aluguel. E conta a ele que está sem dinheiro porque você foi assaltado. Inclusive, você faz uma narrativa fantasiosa, contando detalhes deste assalto brusco, violento, e você até emociona o seu irmão com o evento ocorrido. E aí ele vai certamente lhe emprestar o dinheiro para o aluguel. Mas, na verdade, você está sem dinheiro porque gastou tudo na balada ou comprou coisas desnecessárias. Aí você está mentindo com o único intuito de faltar com a verdade e obter alguma vantagem para si próprio. E se porventura você bater o carro do seu pai,
Faz de conta que seu pai está viajando, você ficou com o carro dele, saiu, bateu o carro e decide não contar para o seu pai por telefone, que está em viagem, manda o carro para o concerto, honra com todos os compromissos e só vai expor os fatos para o seu pai quando ele retornar. Então isso é uma omissão, que você decidiu calar-se, protelar, contar os fatos, porque nada adiantaria envolver seu pai, que está longe, envolvê-lo nessa solução quando ele não poderia fazer nada por não estar presente. Mas ainda no conceito da omissão, você foi, por exemplo, desligado do seu emprego e resolve não compartilhar com seu companheiro ou a sua companheira o fato ocorrido, a demissão. Inclusive, você mantém a rotina de todos os dias para que ela não desconfie, saindo para o trabalho no mesmo horário, embora já não tenha mais emprego. E aí vai estendendo essa situação por muitos e muitos dias. Neste caso, você omitiu um fato, sim, a demissão você omitiu, mas que vai gerar impacto em todo esse núcleo familiar pela perda da remuneração. E ainda encaixou uma mentira, saindo todo dia, supostamente no mesmo horário, para trabalhar, para não gerar suspeitas, o que é uma falsa realidade. Aqui é uma omissão recriminada. Diferentes profissionais, como o psicólogo, um juiz, o delegado, inclusive, e o médico, se dedicam a compreender quando um paciente, um suspeito, um prisioneiro está mentindo. Muitas vezes uma mentira expõe a própria pessoa a terceiros em riscos inadequados. Apesar da valoração negativa do fenômeno mentir, é possível entender e extrair alguns dos seus aspectos positivos. No campo profissional, a mentira ou a omissão pode ser vista como uma habilidade importante no processo de comunicação, na resolução de problemas com os chefes, com os companheiros, com os colegas, com clientes e na resolução de negociações complexas, embora ainda assim seja uma mentira e uma omissão. Esses exemplos aqui que eu citei nos remetem à conclusão de que mentira, omissão, mentira justificada, omissão recriminada, não pode simplesmente se deter ao conceito filosófico, etimológico das palavras. Precisamos analisar o contexto, não para passar pano, mas também não para condenar de forma arbitrária e às vezes injusta, como mentir para aquele seu familiar acamado. É possível identificar uma mentira por indicadores não verbais, inclusive, podendo envolver gestos, expressões faciais, postura corporal, aparência física, relação de distância entre os indivíduos, modulação de voz e até mesmo organizações de objetos no espaço. Algumas pesquisas têm buscado determinar os fundamentos neurobiológicos do comportamento mentiroso. Quando a gente faz um estudo de neuroimagem estrutural por ressonância magnética, a gente consegue enxergar que existe um crescimento considerável de substância branca na região pré-frontal do cérebro daqueles indivíduos caracterizados como mentirosos patológicos. Então vejam que a mentira tem uma associação biofisiológica. Em tese, o aumento dessa substância branca no córtex pré-frontal pode ser um motivador do comportamento mentiroso ou um reflexo da prática excessiva de contar mentiras. Aquela pessoa que frequentemente mente, aumenta, enfeita. Sejamos honestos, todo mundo em algum momento da vida já contou alguma mentira. A mentira é algo próprio do ser humano e pode ser grave, perigoso ou às vezes inocente, nocivo, inofensivo, como a mentira branca. Porém, tem pessoas que mantêm o tempo todo inventando histórias sem necessidade, em benefício próprio, em benefício de outros, para gerar um certo glamour e pior, sem nenhum arrependimento. Para a psicologia, isso é conhecido como a doença da mentira. É uma doença. E isso acaba virando uma espécie de hábito e passa a reger o modo como a pessoa pensa e age. Aliás, ela acredita nas mentiras que conta. É uma conduta constante, difícil para a pessoa controlar e problemática. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos que nosso cérebro aprende pela repetição e sempre nos trará como respostas aquilo que lhe parece familiar, de tanto repetir.
Então, se o seu cérebro do seu filho, do seu companheiro ou companheira, aprendeu que mentir faz parte das suas condutas, ele poderá estar lhe trazendo como respostas constantemente no dia a dia o ato de buscar na mentira uma narrativa, puxar uma conversa através de uma mentira com alguém, justificar algo injustificável, trazer alguma emoção para um fato rotineiro. O mitômano é assim que a gente chama aquela pessoa que tem a doença do mentir. Faz conta histórias factícias com referências à realidade, tentando ser detalhista nas descrições dos acontecimentos mentirosos, recria as histórias trocando personagens, ordens dos fatos, importâncias, datas e não sente arrependimento em contar uma mentira. Parte dos especialistas da psicologia e psiquiatria entende que a mitomania é um sintoma de transtorno factício, que consiste em fingir, inclusive sinais de uma doença. Sim, a pessoa pode fraudar que está doente. E não só isso, mas também em produzir esses indicativos da patologia no médico, na família. As histórias que inventa tendem a apresentar grande variedade de personagens, de ambientes, de circunstâncias, de dores ou de alegrias. Tangenciam aspectos e questões da realidade de modo que não soam inverídicas no seu todo, é difícil de detectar. Tem insistência nesse tipo de comportamento e sua causa é uma necessidade interna, uma compulsão da pessoa. Em suas narrativas inverídicas, é verdade, ela tende a passar uma imagem positiva sobre si mesma ou de vítima sobre si mesma. E mora aí o grande segredo do mentiroso: procurar engrandecer a sua imagem perante os outros, engrandecer a sua dor perante os outros, comover os outros com a sua dor, embora tudo não passe de uma mentira. A mentira patológica tem diferentes fatores como uma causa, além da questão dessa massa branca no córtex pré-frontal que eu expliquei. Podem estar ligados ao histórico de vida ou às experiências do dia a dia. Uma pessoa que foi muito subjugada pode buscar na mentira se demonstrar mais forte. Pode ainda estar relacionadas à emoção e ao psicológico da pessoa que tende a agir assim para se preservar ou ter e receber algum afeto, para se defender de medos irreais. Não é nada incomum o mentiroso, ao ser tratado, deixar explícito que ele é uma pessoa extremamente carente. O primeiro passo para o tratamento é a pessoa reconhecer sua condição, que nada mais é do que uma compulsão. Temos outra, compulsão alimentar, compulsão por games. E é através da terapia que a gente consegue reconstruir as percepções e as crenças dessa pessoa na busca de uma identidade nitidamente realista e que pode sim ser muito agradável. A sua verdadeira imagem é com certeza melhor do que uma imagem falsa. Há aquela pessoa que mente compulsivamente porque acredita que histórias bonitas e comoventes fará com que os outros a protejam, queiram por perto, admirem. Nossa, ficam todos impressionados quando ela conta tudo pelo qual passou. Neste caso, esta visão de mundo está distorcida. E é isso que a terapia precisa apoiar na inversão da perspectiva. Existem também pessoas que mentem por medo. Fracasso, os prejuízos lhe parecem ser tão insuportáveis, tão insuperáveis, que maquiá-los para os outros traduz a única forma de não aumentar a visibilidade daquele problema, como se o outro fosse ver o problema de uma forma menos sofrida. Também aqui a terapia precisa abordar o papel psicoeducativo do erro, seja qual for, fracassos fazem parte. Podemos ainda destacar que aquela crença que mente frequentemente pelo simples fato de não quero desiludir meus pais com a verdade, então eu minto que passei de ano e não passei. Não duvidem que mentir gera no mentiroso muito sofrimento, porque eles têm que sustentar a mentira. Antes mesmo de projetar uma inverdade com um script a ser seguido, aquela pessoa já encarou a própria humilhação, o fracasso, sua própria autorretaliação diante dos fatos,
seus medos, suas inseguranças, quando então ele resolve partir para o padrão, que vem potencializando há algum tempo, que é a mentira, e começa a se preparar para o script. Isso é sofrido. Certamente a mentira vem acompanhada de um desequilíbrio psicológico, podem ter certeza que sempre vem. E esta desconformidade não deve estar sendo representada apenas pela mentira. Outras questões importantes, outros sintomas podem estar sendo comprometidos. Você pode estar, além de mentir, com ansiedade, depressão. A compulsão pela mentira pode vir acompanhada pela compulsão alimentar, pela baixa autoestima. De modo que a mentira pode ser vista pela neurociência comportamental como um alerta. Aquela luzinha que acende e eu preciso ficar atenta a este sintoma. Vale lembrar que nós na neurociência não tratamos sintomas, tratamos pessoas. Precisamos dar a ele uma forma específica e individualizada para melhorar esses eficientes protocolares de uma solução, melhorando a qualidade de vida, melhorando a sua percepção de mundo, dos outros, de si próprio. Se preparando sim para os perrengues, mas de uma forma realista, olhando nos olhos do fracasso, porque ele faz parte do cotidiano e da vida de todos nós. Nunca a mentira foi um bom conselheiro. Então, uma verdade, mesmo que doída, ainda é a representação legítima de quem você é. Um erro, um fracasso não define quem você é. A forma como você reage diante dos problemas, dos fracassos, das perdas é que define quem você é. Por isso é importante ressignificar a nossa identidade. Por isso é muito importante acreditar no nosso potencial. Ninguém é mais importante do que você mesmo. Então, se você já encarou um erro, um fracasso, outra pessoa é muito menos dolorido do que quando você próprio encara. Tirar esse peso das costas de ter que sustentar mentira é libertador. Não hesite. Se você ou alguém que você conhece está apresentando algumas dessas características que rapidamente eu expliquei, procure ajuda. Nunca mantenha um propósito, um protocolo, um padrão de comportamento que logo ali na frente, sim, vai lhe puxar o tapete. Porque a mentira é um sintoma de um desequilíbrio emocional. Espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo.